segundo ano, tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos bem, tá certo? Hoje teremos uma aula de geografia, né? Nós entramos na 4ª unidade, né? Que a gente fala sobre o quê? Sobre a rua e os vizinhos, né? Então hoje nós vamos dar continuidade a este conteúdo que nós vamos falar hoje sobre o cuidado com as ruas, tá certo? Então, para isso, tu vai pegar o teu livro de geografia, não esquecendo que geografia fica junto com o livro de história, tá bom? Então, tu vai pegar o teu livro aí de geografia e tu vai lá na página 141. 141. 141. Onde nós vamos trabalhar o cuidado com as ruas, tá certo? Então, tu vai pegar o teu livro aí na página 141, não vai esquecer de colocar o quê? A data de hoje. Você vai lá no espacinho lá em cima e você vai colocar a data de hoje, tá certo? Então acompanhem comigo aí a leitura que nós vamos começar a fazer, que diz assim: como cidadãos, os moradores de uma cidade têm responsabilidade pela conservação dos espaços públicos, ou seja, todos nós, enquanto cidadãos, temos o quê? Nós temos responsabilidade com o espaço público. O que é o espaço público, gente? É aquele espaço que todos nós temos direito, é aberto ao público, a todos, tá certo? E aí diz assim: não jogar lixo nas ruas, preservar a calçada em frente da sua moradia e colaborar nos cuidados com árvores e praças são algumas dessas nossas responsabilidades. Então você tem que ter a responsabilidade em colaborar com o quê? Com o cuidado das árvores, das praças, né? O que mais? Então você precisa ter esse cuidado em colaborar com essa ajuda, com a calçada da sua rua. Você pode estar colaborando, tá bom? E aí diz assim, seguindo a leitura, diz assim: a prefeitura também é responsável pelo município. É ela quem administra as ruas e os outros espaços públicos, sendo responsável pela pavimentação e conservação das ruas, recolhimento do lixo, poda das árvores, instalação e manutenção de postes de luz, entre outras responsabilidades. Ou seja, o que está dentro do nosso alcance fazer? Por exemplo, olha aqui a imagem, a moça está jogando lixo no lugar devido, que é para colocar lixo. Você pode tomar conta da sua calçada, né? Você pode estar colaborando com algumas atitudes que correspondem a cada um de nós. Mas a prefeitura, ela é responsável por tudo isso aí, pelo município. Algumas coisas cabem a ela fazer o que ficou determinado a ela, tá bom? Ou que seja a pavimentação das ruas, né? Colocar os postes de iluminação, o recolhimento do lixo, isso tudo é responsabilidade da prefeitura. Aqui nesta imagem
vocês podem observar que está acontecendo o que? Olha, trabalhadores pavimentando rua no município de Campinas, em São Paulo. Então, eles estão fazendo a pavimentação. O que é a pavimentação? Eles estão aqui arrumando tudo para colocar o quê? O asfalto, né? Para a rua ficar toda lisinha, para não ficar cheia de buraco, né? Não ser só chão batido lá de terra. Então, eles estão fazendo, é isso aqui que é responsabilidade da prefeitura de fazer a pavimentação, tá certo? Porém, nós temos que ter a consciência que cada um de nós temos o quê? A responsabilidade de fazer o quê? A fiscalização dos serviços públicos. Esses serviços públicos são aqueles que são de responsabilidade da prefeitura e cabe a todos nós fazermos o quê? A fiscalização, né? E a administração da cidade. Nós temos que ficar atentos para ver se a prefeitura está fazendo a parte dela. Agora, tu vai pegar teu livro aí e tu vais virar para a página 142. 142. Na página 142 e vamos dar continuidade aí, vamos ver o que é que está falando aí. A página 142 diz assim: as ruas como espaço de convivência. A rua é um espaço no qual convivem principalmente os vizinhos, tá? É um espaço que principalmente convive o quê? Os vizinhos. Então, o que é que nós temos na rua? É um espaço de convivência que todos nós temos com os nossos vizinhos. Para o bem-estar da vizinhança, são necessários o quê? O respeito e a colaboração mútua. Ou seja, para eu viver em harmonia com o meu vizinho, para eu ter um bem-estar, eu preciso respeitá-los, né? E ter da melhor maneira possível uma boa convivência, porque é muito ruim você morar numa rua em que você não pode contar com seu vizinho, geralmente alguém passa mal, o vizinho ajuda, então é de fundamental importância que se tenha uma boa convivência, um bom relacionamento com a vizinhança, porque na sua rua é a vizinhança que compõe esse seu mundo do dia a dia, o seu cotidiano. Então, logo aí embaixo da colaboração e respeito mútuo, vocês têm uma imagem de uma rua, né? As casas estão todas organizadas aí, e aí nós percebemos que tem crianças, idosos, um casal de adulto, um outro senhor aqui, né? E estão vivendo na maior harmonia, né? A gente percebe que é uma imagem bem harmônica, todo mundo feliz, né? Tudo organizadinho, a gente não tá vendo sujeira, não tá vendo absolutamente nada que nos desagrade. Então, logo embaixo, nós vamos ter algumas coisas, alguns pontos que são muito importantes para que isso tudo aconteça. O primeiro, cumprimentar os vizinhos. Você é uma pessoa educada, você não vai passar na sua rua, não vai dar bom dia, boa tarde, boa noite, você tem que ter essa responsabilidade, essa educação de cumprimentar o seu vizinho, tá? Não desenhar nas paredes e muros. Vocês estão vendo aqui nessa imagem se tem alguma casa que está pinchada, como nós falamos hoje, né? Que as pessoas fazem umas coisas horrorosas, escrevem besteira. Então nós não podemos fazer isso, né? Desenhar nas paredes e nos muros. As casas estão todas pintadinhas, muito bem organizadas. Então isso é uma dica uma dica super importante que nós não podemos fazer. Não jogar lixo na rua. A rua também está sem lixo. Olha, as crianças estão brincando de peteca, mas a gente percebe que não tem lixo nesta rua. Então é importante que não se jogue lixo nas ruas. Lixo
tem o lugar dele apropriado. Lixo é no lixo, lugar de lixo é no lixo, tá bom? Um lugar reservado para ele. Uma outra dica importante: ajudar os vizinhos mais velhos e todos que precisam de ajuda. Ou seja, você está vendo uma pessoa com uma dificuldade, um idoso, uma pessoa que tem algum comprometimento físico, né? Então você precisa estar ajudando, ou então até mesmo um adulto que venha com muitas sacolas, enfim, você precisa ser educado e solicitar, dar a sua ajuda para essa pessoa sem que ela precise lhe solicitar, sem que ela precise lhe pedir. Então você pode fazer isso. Isso é uma dica importante dessa sua convivência e essa colaboração mútua com sua vizinhança. Outra dica muito importante: não escutar música com volume muito alto, principalmente depois das 22 horas. Ou seja, você precisa respeitar o seu... Aí que entra o respeito, né? Em todas essas situações você está respeitando a sua vizinhança. Ah, eu gosto de escutar música alta. Ah, mas já são 22 horas da noite, já são 10 horas da noite, né? Então você precisa respeitar que do lado da sua casa pode ter um idoso que já está dormindo, ou uma criança, enfim, pessoas que talvez também não gostem do som alto, e você precisa respeitar. Hoje em dia existem até leis para que você não faça esse tipo de atitudes, não tenha essas atitudes, tá bom? Uma outra dica: conversar com os vizinhos sobre os problemas da rua. Ou seja, sua rua está com falta de iluminação, está esburacada, você precisa reunir lá com a tua comunidade, né? E pedir a colaboração de todos lá, de que forma vocês podem estar ajudando a rua, e pedir solicitação lá para a prefeitura ou para os órgãos que são de responsabilidade para poder fazer essa manutenção, esse conserto que a rua necessita, tá? E participar de encontros e reuniões de moradores. Então é importante que você esteja inteirado, né? O que acontece nessas reuniões, o que é que teu bairro precisa, o que é que a tua rua precisa, para você viver da melhor forma possível. A boa convivência com os vizinhos ajuda a fortalecer a comunidade e a promover melhorias que beneficiarão todos os moradores da rua, tá? Agora, nós vamos passar aí, pega teu livro e vira para a página 143. 143, que nós vamos continuar aqui, vamos ver o que está nos dizendo aqui. Diz assim: além de ser um espaço em que os vizinhos convivem, a rua é pública, ou seja, é de todos. Então já está dizendo que pública é de todos, né? Todo mundo tem acesso. Nela, as pessoas podem festejar, protestar e trabalhar. Então, olha só, tá dizendo aí que a rua é pública, ou seja, é de todos. E que as pessoas, que nelas, as pessoas podem o quê? Festejar, protestar e trabalhar. Porém, tem uma dica aqui embaixo que diz assim: tudo o que se faz na rua, porém, ela deve ser levado em conta as outras pessoas. Tudo que você for fazer, tudo que for feito, você tem que levar em conta as outras pessoas. Ou seja, você não pode pensar que a rua é só sua e você vai fazer o que você bem entende da sua cabeça. Não é assim que funciona. É pública, todo mundo tem direito, mas tem que ter regras e normas. Então,
tudo que você for pensar em fazer, você tem que levar em conta que existem as outras pessoas e que precisa ser respeitado. Nunca se pode desrespeitar o direito do outro. Então, você pode festejar, você pode protestar, você pode trabalhar. Porém, você não pode desrespeitar o direito do outro. É aquilo que eu sempre digo aqui na sala. O meu direito vai até onde começa o seu direito. Então, a gente precisa ter este cuidado em fazer as coisas, mas procurando não desrespeitar o outro. Então, logo aí embaixo, vocês vão observar algumas fotografias. Tem 4 imagens aqui e vocês vamos lá observar juntos. Na primeira imagem tem aqui um carnaval nas ruas de Olinda, lá em Pernambuco. Este carnaval ele é tradicional já é um patrimônio histórico desta cidade. Então acontece há muitos e muitos anos esse carnaval. É na rua. Porém, há toda uma estrutura por trás, uma organização da prefeitura ter liberado, tem o policiamento, então tem uma série de coisas que precisam ser tomadas de atitudes para que aconteça este carnaval, sendo que ninguém pode desrespeitar o direito do outro. Por isso que precisa de autorização, enfim, uma série de medidas precisam ser tomadas. Aqui do outro lado tem uma imagem que é uma manifestação pública em avenida no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então, eles estão aí questionando, protestando alguma situação, pedindo, reivindicando alguma coisa. Porém, tem que ser de forma organizada. As pessoas que estão aqui, às vezes por alguma coisa, ficam aborrecidas, aí saem quebrando tudo, quebrando as ruas, quebrando lojas, quebrando patrimônios públicos. E você não pode, você tem o direito de protestar, porém você não tem o direito de sair quebrando tudo e batendo nas pessoas e atirando. Isso não pode acontecer. Embaixo também tem uma feira livre, que é no centro, lá na Bahia, na cidade da Bahia. Então, essa feira acontece aí ao ar livre. Porém, com certeza também aqui existe algumas liberações para que esta feira aconteça ao ar livre, tá bom? Sem estar desrespeitando ninguém. E do lado, a gente observa um carteiro trabalhando na rua em São Paulo. Então, aqui nós temos um carteiro. Aí eu pergunto para vocês acham que há outros profissionais que trabalham assim na rua? Sim, né? Nós temos os garis, né, que ficam responsáveis pela limpeza das ruas, né? Nós temos aquelas pessoas que trabalham para estar na manutenção dos portes, aqueles que fazem a verificação da luz, da energia, entendeu? Então existem outros profissionais que fazem esse trabalho de rua, tá certo? Aí agora eu quero que vocês virem o livro de vocês, a página 144, 144, nós vamos fazer uma atividade aí e eu vou fazendo junto com vocês, tá certo? Diz assim, a primeira atividade diz assim: cite 2 aspectos de sua rua, dos quais você não gosta e explique por que você não gosta. Você vai pegar 2 situações, 2 aspectos que acontecem na sua rua e que você diz, eu não gosto disso. E aí você vai escrever aqui e vai justificar o porquê, né? Vamos dar um exemplo, a coleta de lixo, acontece um dia sim, um dia não, ou de 2 em 2 dias você vai dizer, não gosto da coleta desse jeito, e você vai justificar por quê, tá bom? Então, é isso aí que você vai fazer. Você vai pegar 2 aspectos, 2 situações, vai citar aqui e vai justificar. Isso é uma resposta pessoal. Você vai ter que observar e pedir ajuda aí para quem está te auxiliando, tá bom? Na segunda questão, diz assim:
coloque V para as frases verdadeiras e F nas falsas. Então, o primeiro quadradinho diz assim: quem cuida da coleta de lixo é a prefeitura? Sim, quem faz a coleta de lixo é a prefeitura. Você faz a sua parte de sacar bonitinho, amarrar e deixa lá que a prefeitura vai passar e fazer a coleta. Então, o primeiro quadradinho é verdadeiro, tá? O segundo diz assim: quem cuida da limpeza da calçada é só a prefeitura? É só a responsabilidade da prefeitura? Tua calçada tá toda suja lá, toda melecada, tá toda melada, toda suja. É só a prefeitura? Vai ter que esperar a prefeitura para vir para limpar a tua calçada? Não, não é só a prefeitura. Você, enquanto cidadão, você pode fazer a limpeza da calçada da tua rua lá, da tua porta, tu pode fazer esta limpeza. Então, o segundo quadradinho é falso, porque não é responsabilidade só da prefeitura. Você pode fazer. O terceiro quadradinho diz assim: recolher as fezes do animal de estimação na rua é obrigação do dono do animal? Sim, isso é uma responsabilidade do dono do animal. Você vai sair para passear com seu animalzinho de estimação, você tem que levar ou um saquinho, ou mais de um saquinho, se ele faz necessidade de mais de uma vez, ou então você põe uma luva na sua mão e leva só um saquinho, e quantas vezes ele for fazer a necessidade dele, você vai colhendo lá e você vai colocar no saquinho. Isso é uma responsabilidade sua e não da prefeitura, tá? Então esta questão aí, ela é verdadeira. Outra situação: cuidar de jardins e árvores das ruas é dever só da prefeitura? Não. Lá quando nós começamos a ler esse capítulo aqui, este conteúdo, nós vimos que nós podemos sim cuidar dos jardins, das praças, né? E das árvores. Então, não é só o dever da prefeitura. Nós podemos também ter essas atitudes. Então, aí vai ser falso, porque não é só da prefeitura. É nosso dever também. Logo embaixo diz assim: fiscalizar os serviços da prefeitura é dever do morador? Sim, é nossa responsabilidade. Nós temos que ter este compromisso de estar fiscalizando os serviços da prefeitura. Se a prefeitura não estiver cumprindo com os serviços dela, nós precisamos então ir lá e pedir, tá bom? Então, essa questão aí é verdadeira, tá? Porque nós temos que estar, é nosso dever fiscalizar os serviços da prefeitura. Aí vem outro quadradinho que diz assim: pavimentar as ruas é obrigação do morador? Claro que não, né? Porque nós não vamos ter nem elementos, condições para fazer a pavimentação da rua. Se precisa de caminhões, né, daqueles tratores, de máquinas, que nós, enquanto moradores, não teremos, né? E quem tem que fazer isso é a prefeitura, a pavimentação. Então, esta questão aí, ela é falsa, porque não é a nossa obrigação enquanto morador. O último quadradinho diz assim: quem instala postes de luz na rua é a prefeitura? Sim, a gente também não tem condições, nem elementos, nem materiais para estar fazendo a colocação desses postes. Então, a última é verdadeira, tá certo? A terceira questão diz assim: você acha importante utilizar a rua para promover eventos como festa, passeatas, shows ou procissão? Se você acha
que é importante, isso é uma resposta pessoal. Você diz, eu acho que é importante. Aí você vai colocar lá que é importante ou não é importante, dependendo da sua opinião, e você vai justificar o porquê. Você vai ter que justificar. E aí, a gente vai finalizando aqui na página 45, vira aí o teu livro para a página 145, que vai dar, tem duas atividades aí. É rapidinho isso daí. Tá assim, na quarta questão. Encontre 6 situações erradas na imagem a seguir e circule. Então, você vai ter que observar nessa imagem algumas situações que não são corretas de se fazer na rua e você vai circular. Isso vai ficar para você fazer aí. Pede ajuda para o papai, para a mamãe, mas eu acho que você tem condições de fazer isso aqui sozinho. Você vai, é facinho, você vai olhar, aqui tem uma menina, um menino, ele tá, riscando o muro. Vocês acham que isso é uma atitude correta? Não é. Então você vai circular. Então tem várias situações, tá bom? A quinta questão diz assim, escolha 3 situações erradas da atividade 4 e proponha uma forma de evitá-las. Aí você também é pessoal, é você que vai escrever aqui. Como você pode evitar para que isso não aconteça, tá bom? E a sexta questão, você vai desembaralhar esta palavra aqui e vai aparecer uma palavrinha que todos nós, enquanto cidadãos, podemos ter para que possamos viver num lugar que tenhamos, um bem-estar de toda a comunidade, tá certo? Vai aparecer uma palavrinha aí, você vai tentar adivinhar, vocês são bons disso, tentar qual é a palavrinha. Então, por hoje, meus amores, nós ficamos por aqui e até a próxima aula.